Tá, todos são membros da igreja aqui. Beleza. E alguns visitantes, né? Alguns visitantes. E qual é o tema da conferência? Vocês estão acompanhando? Como é que é? Começou sexta? E vocês já estão vindo e acompanhando séries de pregações? Ou vocês estão tendo o primeiro contato agora? Desde sexta. Também. Quinta ou sexta começou? Sexta. É. Tá. Tá acompanhando. E o que você tem ouvido até aqui? Nós estamos falando sobre a família refletindo a glória de Deus em vários lugares. Aí primeiro foi no lar, foi na sexta, aí ontem de noite foi na igreja, aí agora esses dois vão ser no casamento com a sociedade. Legal. E aqui vocês estão ouvindo sobre jovens e adolescentes que refletem a glória de Deus. Como que o jovem e adolescente reflete a glória de Deus? E o que é refletir a glória de Deus? Vocês já pensaram sobre isso? O que é refletir a glória de Deus? Refletir a Bíblia. Refletir a Bíblia. Tipo, os seus dias que você o seu testemunho. Quando você esqueci pra falar. Verdade. Quando a gente tem um bom testemunho, a gente reflete a glória de Deus. Legal. Por que quando a gente tem um bom... Tá certo, Esther. Muito bom. Por que quando a gente tem um bom testemunho, a gente reflete a glória de Deus? Por que não? Pode falar. Raquel. Pode falar, Raquel. Tá pensando ainda. Tá bom. Olha só. Basicamente. Vou fazer um pouquinho de preto, vamos colocar na sua sola pra cá. Quando você começa a história da Bíblia, a Bíblia está aqui, certo? Tá bom? Qual é o conteúdo da Bíblia? O que tem lá? Aqui. O que tem? Esse livro aqui fala sobre o quê? Muita coisa, um monte de história. Abraão, Davi, Golias, e Ruth, Esther, e Raquel, e Pedro, e Lucas. Tem um monte de história, cara. Como assim? O que a Bíblia fala? Você nunca parou para imaginar que esse livro aqui é um livro só? Embora tenha 66 livros aqui dentro, que se chame Bíblia, que significa biblioteca, ele é um livro só. Tem uma história. Ok? Não se esqueçam disso. Você sair daqui, esquece tudo que o tio Tarcísio falou aquele dia. Lembra disso. A Bíblia é uma história que fala de um personagem principal. Tá bom? A Bíblia é uma história que fala de um personagem principal. Quem é? Jesus. Que é Deus. Tá certo. Não está errado. Então, ó, o nome de Jesus. Bom, na verdade, eu teria que dividir ele em duas palavras. Mais ou menos assim, tá bom? Dividido de forma bem simples, bem rústica. Isso aqui significa salvação. Deus. Aí, como é hebraico, Deus é salvação. Ou Deus salva. Esse é o nome de Jesus. E o nome de Jesus é o título da história. É a história sobre a salvação de Deus, sobre Deus salvando. Você sabia disso? De Gênesis, capítulo 1, até Apocalipse, capítulo 22, é uma história. Tá bom? Tá acompanhando até aqui, Miguel? Tranquilo? Então, olha só. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis. É o primeiro livrinho lá que aparece. Capítulos 1 e 2.
E Apocalipse é o último. Escrevi certo? Apocalipse. É o último livro. Ele termina nos capítulos 21 e 22. Beleza? A Bíblia é uma história só. Tem um personagem principal. Quem é? Jesus. E essa história fala sobre o quê? Deus salva. Deus salva. Ok? Gênesis 1 e 2. O que a gente tem em Gênesis 1 e 2? Os primeiros 2 capítulos. O começo do mundo. Criação, começo do mundo. Boa. Não é o começo de Deus. Ele não nasce no capítulo 1. Deus sempre existiu. Tá bom? Então Deus, Jesus é Deus, tá? Jesus estava lá na criação. Não Jesus, mas o Deus Filho, que é Jesus. Então Deus estava aqui no início, na criação. Beleza? Estamos juntos? A criação começa e aí o homem é colocado num jardim cheio de água, cheio de animais, muita água, bonito. Deus estava ali com o homem. Então Deus estava ali com o homem nesse jardim. E tinha 2 árvores no centro do jardim. Quais eram? Quem sabe? Vamos ver quem nunca falta aula de EBD aqui, que está em dia. Quais são as 2 árvores que tinha no meio do jardim? Ouviram? Fala mais alto aí, por favor. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. Vou chamar assim: a árvore da vida e a árvore do mal. Para simplificar. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim começa a história. E o que tem aqui no final? Os últimos dias antes da volta de Cristo. Ok, Apocalipse. Mas capítulos 21 e 22 é o final do final. Você tem uma nova e uma destruição antes. Uma nova criação. Um novo começo. Já parou para pensar nisso? Como que o início reflete o final reflete, se for de refletir a glória de Deus, o final reflete o início. É como numa moldura de um quadro. Bom? Esse quadro, ele tem uma moldura. Você tem essa moldura, uma criação, e outra parte da moldura, a nova criação. Tudo que você lê no meio, entre esses dois, é a moldura. É a história de Deus, salva, né? Deus trazendo o homem a um novo começo. É o que está aqui no meio da Bíblia. Ok? Beleza? Então a Bíblia, quantos livros tem na Bíblia? 66. Quantas histórias? Uma grande história. Várias histórias. Uma grande história. Quem é o personagem principal? Jesus. Que é Deus. Vamos ficar com Jesus porque é mais específico. Jesus. E olha que curioso. A Bíblia é dividida em 2 grandes seções principais. Quais são? Velho Testamento e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. O que tem no meio dos 2? Já pararam para pensar nisso? Viu, Lucas? Lucas não, Nicolas. Lucas é você. No meio entre os testamentos, o que separa um do outro? É que aqui está apontando para frente, algo que vai acontecer no futuro. E aí aconteceu. E aí foi escrito no Novo Testamento para lembrar o que aconteceu e preparar esse povo para o que ainda vai acontecer no final. Na verdade, o AT também aponta para cá. Eu falei, Gênesis 1 e 2 reflete o final. Olha que legal, no meio tem uma cruz. Mais fácil de lembrar ainda. A Bíblia é uma grande história com um personagem principal que é Jesus. E ele está bem no meio dessa história. Ele está bem no meio dessa história.
E aí, olha só que legal. Legal, não? A história, ela vai contar o seguinte. Eu tenho 2 árvores num jardim. No meio de um jardim. Onde Deus habita com o homem. Lá no início. E no final, quantas árvores aparecem? Apocalipse 21 e 22. Não sabem? Vou contar pra vocês. Mas é segredo. Só tem uma. Cadê a árvore do mal? Por isso que vai ter destruição. Em Apocalipse. Essa obra que Jesus fez na cruz foi para destruir o mal que nós trouxemos esse mundo. Faz sentido? Que bom, cara. A história de Jesus é para mostrar pra gente não algo que a gente tem que fazer com o nosso comportamento para dar glória a Deus, mas para mostrar o que Deus está fazendo para dar glória a Ele. Você já tinha pensado nisso? A história da Bíblia, a única, grande, né? A grande, única não, tem várias, muito boas. Eu gosto de contar para os meus filhos, eles amam ouvir, eu amo contar. O Pedrinho sempre quer ouvir Davi e Golias. Você não cansa, cara. Tem uma foto, vou mostrar agora não. Depois do intervalo, no coffee break, eu mostro a vocês. O Pedrinho segurando uma tampa de um brinquedo em forma de escudo e uma baqueta de bateria em forma de espada e assim, na foto. E aí eu pergunto pra ele, que isso, Pedro? Ele fala, eu show Golias. Não, filho. Você não é Golias. Mas ele ama o Golias. Aí o que eu faço com um menino desse? Mas tu sabe que ele perdeu, né? Sei. Tá bom. Eu show Golias. Mas ele também não é o Davi, né? Ele é o Pedro. Mas, gente, desculpa. A Bíblia é uma grande história, conta uma grande história, com um grande personagem principal. Quem é? Jesus. Jesus. E essa história está falando o quê? Qual é a mensagem dela? A salvação. Deus salva. Deus salva de quê? Do mal. Do mal. Salva quem? A vida. Quem? A gente. A gente. Os que caíram, os que estão debaixo desse mal hoje. Ok? E como ele faz isso? Ele faz isso quando ele mesmo, o próprio Deus, invade a história e toma sobre si todo o mal. Todo o mal. Ele absorve na cruz. O Pai, o castigo merecido pelo pecado. Nós merecemos. O Filho recebe na cruz. Voluntariamente. Então a Bíblia conta uma história com um grande herói. Ele não é só um personagem, ele é o herói da história. Então o herói da história não é o Davi. Embora o Golias seja o vilão, o Davi também é um vilão. Você conhece a história de Davi e Batseba? É feia. Davi também é um vilão. Mas e o Abraão? Homem de Deus, que andou com Deus, amigo de Deus, também é um vilão. E o Jonas, que pregou em Nínive, muitas pessoas se converteram, ele é um exemplo para nós. Mas ele não queria pregar. Ele também tinha mal dentro dele. E o apóstolo Pedro? Negou Jesus 3 vezes? Também era mal. Então quantos heróis tem nessa história? Um. Que é o próprio Deus. Então, gente, atenção. Vocês querem ser adolescentes e jovens que glorificam a Deus? Que refletem a glória de Deus? Então você precisa ter na sua vida. Você precisa receber na sua vida a vida do herói. Você crê em Jesus? Primeiro passo. E o último passo. Você crê em Jesus. Tá bom?
Tudo bem até aqui? Precisa entender, precisa confiar, precisa caminhar sabendo, com fé, né? Certeza, convicção de que a sua história é só mais um pequeno pedaço dessa grande história. Entendeu, amigo? Puxa, Deus me incluiu nessa grande história. Deus enviou Jesus, que é o seu próprio Filho e é o próprio Deus. Eu sei que isso é complexo. Ele invadiu a história para me tirar debaixo da maldição. Debaixo do castigo. Para me trazer para perto dele no final. Nós tínhamos vida no jardim. Nós desprezamos a vida e escolhemos o mal. E vivemos em maldade todo dia. Mas Deus invadiu a história e está nos conduzindo de volta à vida. Aqui era um jardim, um homem e Deus. Prosperidade, abundância, alegria, muita comida, felicidade, etc, etc, etc. A gente perdeu isso. E Deus invade a história para nos trazer para uma cidade. Era um jardim, agora é uma cidade. Estou falando de Apocalipse 22. Agora é uma cidade belíssima, que desce do céu e pousa na nova criação. Agora é uma nova criação. E quem vai morar nessa cidade? O homem, os seres humanos, salvos por Jesus, na presença de Deus e de Jesus, para sempre. É um novo começo. Essa é a mensagem da Bíblia. Você crê nisso? Você entende isso? Não é sobre você. Eu quero glorificar Deus. Então você receba o que Deus está fazendo por você e em você. Entendeu? Não é sobre o que você faz. As pessoas falam assim: se você mente, você vai para o inferno. Se você pecar, você vai para o inferno. Se você fizer algo, você vai para o castigo eterno. A história não é essa. A história é: todos nós já estamos debaixo do castigo até que criamos no Filho, no herói que veio nos salvar. E nós somos tirados dele. Só existem dois tipos de seres humanos. Posso virar aqui? Ok? Lembrem do quadro anterior, tá bom? Qualquer coisa eu volto. Existem as pessoas sem Jesus. E existem as pessoas que estão em Jesus. Ok? Só tem esses dois tipos de pessoas no mundo. Tá? Então pensa o seguinte: o pecado, aquelas coisas que a gente comete no dia a dia, eu menti, eu pequei, aqui, desobedeci meus pais, eu pequei, eu olhei com desejo para uma mulher, pequei no meu coração também. Pecados revelam algo que está dentro de nós, aquele mal, lembra? Nós desprezamos a vida e escolhemos o mal. Tem mal dentro de nós, nós somos vilões. Mas o herói veio nos tirar daqui e nos trazer para cá. Precisa passar pela cruz. Entendeu? Você crê em Jesus? Ele é o único caminho, ele é a única verdade para a vida. Certo? Beleza, gente? Estão comigo? Então a sua história, Esther, Raquel, Isabela, Sofia, sabedoria. Eu não fui sábio. A nossa história é um pedacinho dessa grande história de Deus. O foco da história, a glória, não é nossa. Não é sobre o que a gente faz. Mas é sobre nós reconhecermos. A gente canta de mão para cima. Ok? A gente que canta para Jesus.
reconhecer que a história não é sobre mim, é sobre ele. Tá fazendo sentido? A glória é dele. É Deus salvando. Sofia também. Fazer Sofia. Sofia também. Queridos, glorificar a Deus é reconhecer que Ele é o herói. É sobre Ele. Eu canto para Ele, eu vivo para Ele, eu amo Ele, eu sirvo a Ele. É sobre Ele, não é sobre mim. Beleza? Acompanharam até aqui? Tem dúvidas? Tem alguma coisa que você lembrou e você falou assim, mas cara, não é assim porque tem aquela passagem que fala. Você lembrou disso? Pode me falar. Por favor. Ninguém acertou. Tem certeza? Então, gente, porque é isso aí. Não é sobre nós, é sobre Jesus. E é sobre o que Ele, é sobre o que Deus veio fazer. Ele invade a história, Ele nasce de uma virgem, se faz homem. Se no início nós éramos puros e sem pecado e perdemos, abre Gênesis capítulo... Vocês estão no título? Deixa o dedo aí, abre Gênesis capítulo 3. Eu nem falar disso. Gênesis capítulo 3. Nem falar disso. Já era. Abre Gênesis capítulo 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, lembra? 1 e 2 é a criação. Ok? Então a gente está no capítulo seguinte. No 3. É onde vai começar... Deixa eu usar de novo aqui. Criação e nova criação. A moldura. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Jardim, cidade. Árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Árvore da vida. E o conhecimento do bem e do mal? O mal está aqui no meio. Deus invade a história para resolver esse mal. Olha o que acontece em Gênesis capítulo 3. Vocês lembram que o 1 e 2 é a criação, tá tudo lindo, bonito. O homem morando com Deus no jardim. Que maravilha. Aí tem o primeiro casamento, primeira declaração de amor, Adão por Eva, no finalzinho do capítulo 2. Aí no 3 surge um personagem que traz uma proposta diferente. Que tal se a gente mexer um pouquinho nessa linda história? E ela propõe que a mulher e o homem comam, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus tinha proibido. Olha o que acontece então no verso 6. 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, conhecimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles perdem a intimidade um com o outro, relacionamento quebrado, horizontal. Não tinha, antes era união, era amor. Agora tem inveja, ciúme, vergonha. Oi? O pecado. O pecado surgiu. Horizontal, entre seres humanos, tá bom? Mas fica pior. Ouvindo, verso 8, o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim. Então ele sempre andou ali, depois da criação, ele andava com o homem e com a mulher. Aí eles ouviram o passo de Deus e eles correm e falam, Deus, que bom que o Senhor está aqui. É isso? Não. Não, eu pulei. Que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Deus faz uma pergunta. Deus sabe que eles comeram do fruto? Sabe. Deus tinha dito o que aconteceria se eles comessem. Eles morreriam. Está no 2:15 a 17. Depois você vê em casa, marca aí 2:15 a 17 com lápis. Deus falou, não como, vocês vão morrer.
Aí eles comeram. Aí Deus foi lá matar? Não, ele faz uma pergunta. Onde você está? A gente não andava junto? Cadê você? Verso 10. E ele respondeu, o Adão, o líder: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo. Ué, medo de Deus? Deus bom, que criou todas as coisas boas e deixou eles no jardim para andar com eles. Você está com medo desse Deus bom? Tive medo, me escondi. Verso 11. Aí Deus matou ele, né? Não, Deus fez outra pergunta. Quem lhe disse? Eu pulei alguma coisa? Não. Isso aí. Quem lhe disse que você estava nu? Outra pergunta. Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus sabia? Por que ele está perguntando? Para ver se ele ia falar a verdade. Para ver se ele ia falar a verdade ou para fazer ele pensar sobre o que ele fez? Deus estava ali. Aí eu perguntando ao meu filho assim: Caleb, foi você que derramou o leite? Ele está com um copo vazio na mão e o leite está no chão. Entendeu? Tipo assim: Caleb, foi você que rasgou a Bíblia do papai? Ele está com uma metade numa mão, outra metade na outra. Não é, eu sei que foi ele. Mas eu estou convidando ele a pensar sobre o que ele fez e dizer: puxa, papai é mesmo, por que eu rasguei sua Bíblia? Que coisa doida. Foi isso que Adão fez? Reconheceu e confessou: é mesmo, eu me tornei um vilão dessa história, porque eu comi a fruta proibida. Aí Adão confessa, né, e se arrepende, fica tudo bem. Não. 12. Disse o homem: foi a mulher e tu me deste. A culpa é tua e dela, e ó, vocês se viram. Eu não tenho nada a ver com isso. Tu me deste por companheira que me deu do fruto da árvore que eu comi. O Senhor Deus, então, matou os dois, certo? Não, aí ele vira para a mulher. Pergunta: o que foi que você fez? Qual acusação Deus fez até agora? Nenhuma. Ele só fez perguntas. E a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. É verdade que a serpente enganou? É. Mas de quem que é a culpa? Da serpente? É dela. Porque ela caiu na tentação. Ela não assumiu a culpa. Ela caiu em tentação. E o homem? Também. Culpado igual, né? E aí Deus olha para a serpente e faz uma pergunta. O que Deus fala para a serpente? Verso 14. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Deus não faz pergunta para a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você. Deus amaldiçoa a serpente. Entre todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens, sobre o seu ventre rastejarás e comerá pó. Isso aqui é humilhação. Você vai ser humilhada. E Deus está falando com uma serpente que é Satanás. É o inimigo de Deus. Você vai ser humilhado. Não faço pergunta. Deus não faz pergunta para Satanás. Ele amaldiçoa. E olha o que ele vai dizer. Verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Não falou do homem. Preste atenção nesse detalhe. Por favor, não perde. Porém, inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Não falou do homem. Este quem? O descendente da mulher lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Acabou. Essa foi a palavra de Deus para a serpente.
Prestem atenção. Deus não falou nada para o homem e para a mulher, só fez perguntas. Certo? Quando ele fala com a serpente, ele amaldiçoa e diz um negocinho muito importante. Vai vir um descendente de mulher, não de homem, que vai pisar a sua cabeça. Quando a gente pisa a cabeça do animal, o que acontece? Morre. Mas o animal vai ferir o calcanhar. E esse animal é uma serpente. Quando uma cobra venenosa pica a gente, o que acontece? A gente pode morrer. No caso aqui é morte viva. Ué, acabou. É essa palavra. Para a serpente. Vai vir alguém do sexo masculino, que é o descendente, que vai nascer de uma mulher, que não vai ter pai homem, vai destruir Satanás e no processo vai morrer. Vai destruir aquele que trouxe o mal ao mundo, que nos levou a cair no mal, mas no processo ele morre. Quem é o personagem bíblico que nasce de uma mulher que não teve relações com o homem e ele luta contra Satanás e vence, mas ele vence morrendo? Bonito, né? Não é bonito? Assim começa a história de salvação. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, que eu acho que vocês já perceberam. O que Deus falou para o homem e para a mulher até agora? Nada! Ele só fez pergunta e convidou a gente a pensar. Pensa no que vocês fazem. Pensa no que vocês perderam. Era jardim abundante, tinha de tudo. Eu estava andando com vocês, a gente teria vida eterna aqui. E vocês caíram em pecado. Vocês desprezaram a vida. E eu não falei que vocês iam morrer? Vocês vão morrer. Mas espera aí, antes de eu falar sobre isso, deixa eu dar uma esperança para vocês. Porque ele não falou isso para o homem e para a mulher, ele falou para a serpente, mas o homem e a mulher estavam ouvindo. Você é maldito. Vai vir alguém que vai te destruir. E vai ter que morrer para te destruir. O homem e a mulher estão ouvindo. Ué, morte? Mas quem tinha que morrer não era a gente? Mas vai vir um descendente de mulher. E para destruir essa serpente maldita, ele vai morrer. E a mulher e o homem estão ouvindo. Perceberam? Me faz pensar por que Adão não... Então não está escrito, né? Peraí, Deus, quem tem que morrer é a gente. Eu acho que ele estava pensando assim. Sério? Vai vir alguém para morrer por nós? Que vai morrer para tirar esse mal que a gente causou? Vai. Mas porque vocês comeram. E vocês são responsáveis. O mal entrou no mundo. E isso tem consequência. Se eu, Deus, continuar vivendo na presença de vocês, vocês vão morrer mesmo. Eu sou santo. Um Deus bom não pode aceitar gente má. Não pode. Por isso é que eu vou prover uma solução. Tudo bem, Adão e Eva? Tudo bem, Deus. Então, por favor, se afastem. Saiam do jardim. Até que venha a solução. E aí vocês vão poder voltar a habitar comigo para sempre. Quem vai prover a solução? Deus vai prover. Em Jesus. Deus não fala assim, ó, tá aqui um livro de regra, agora você vive, tá? E anda direitinho. Se não andar... Não! Deus sabe que a gente não consegue obedecer. A gente já fez isso lá no jardim. No jardim abundante. Ainda mais nesse mundo mal. Cheio de problema.
com enchente que destrói nossas casas e carrega tudo que a gente tem. Com assalto, com corrupção, com mentira, com divórcio, com pai que abandona filho, com filho que se rebela contra o pai. Aqui é mais difícil ainda. Mas Deus sabe. E Deus provê a solução. Entenderam? Essa é a grande história da Bíblia. E Deus quer ser conhecido por essa grande história. Por isso é que lá no Apocalipse, quando você lê, tem destruição. Mas tem uma galera lá no céu cantando glória para sempre ao Cordeiro que foi morto. E lá na frente, e para sempre, a gente vai reconhecer que essa grande história é sobre Ele, não é sobre a gente. Jesus significa a salvação vem de Deus, o Deus salva. Deus salva, beleza? Vamos concordar aqui? Deus salva. Salva de quê? Salva desse mal que a gente causou. E salva o mundo, Ele vai restaurar o mundo também. A perfeição que tinha no início. Para a gente poder habitar com Ele para sempre. Deixa eu ver que horas tem. Então, se você ainda não tem Jesus, eu te convido a pensar sobre isso. Deus fez pergunta, não foi? A gente pensar, puxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou valorizando esse sacrifício que foi feito por mim para desfrutar em Cristo, para desfrutar com Deus, ter esperança em Deus, para ter nova vida, para aí sim, Raquel, Esther, Isabela, dar um bom testemunho em Cristo. Qual o testemunho? De que eu sou bom e obedeço tudo. Não, o testemunho de que Deus fez algo por mim, fez algo em mim, ainda está fazendo, e quer fazer algo por meio de mim nesse mundo. Entendeu? Aí as leis fazem todo sentido. São regras, por assim dizer, que me lembram o caráter que Deus exige e eu não tenho, mas que Cristo me oferece para eu viver nesse mundo. Beleza? Sei que é um pouquinho complexo, mas a história é sobre Ele, não é sobre a gente. Não é. Vamos comigo? Vamos voltar. A Bíblia tem quantas grandes histórias? Ah, tá. Ok. Eu comecei por aí antes. São 66 livros, cheios de histórias maneiríssimas. Eu gosto muito. Leia 1 Samuel, 2 Samuel. Não, eu queria ver um filme sobre isso. 1 e 2 Samuel. É maneiríssimo. Ruth é lindo. Eu não sou menina, mas eu amo Ruth. Uma história de amor. Mulher gosta de filme de romance. Ruth é uma história de amor lindíssima. Lindíssima. É gostoso de ler. Leiam, né? A Bíblia tem histórias lindas. Tem música, tem poesia. A Bíblia é linda. A Bíblia é linda, é rica. Em conteúdo, né? Mas ela tem uma grande história. Certo? Quem é o personagem principal? Jesus. E essa grande história conta o quê? Que Deus salva pecadores. Deus salva pecadores. Quais pecadores? O pessoal que está lá fora da igreja, né? Os da igreja não são pecadores. Deus salva pecadores. A gente está aqui na igreja para declarar isso. Deus nos salvou do nosso pecado. Não é isso? Deus salva pecadores. Nós não somos melhores do que o pessoal lá fora. Na verdade, nós admitimos que somos maus. Eles não. Deus salva pecadores. Deus salva pecadores. Essa é a grande história da Bíblia. Dito isso, meus amigos, volta lá em Tito. Volta lá em Tito. A gente vai ler só um versículo. Na verdade, 2. Tito 2, 6 e 7. Tito, capítulo 2, versos 6 e 7. Porque eu estou falando para jovens, tá bom? Jovens de 9 a... Quem é o mais velho aqui? Isso.
Ah, sou eu. 40 anos. É, Tá bom, mas- tá bom, não precisa falar Não, não. tá ótimo. Tá na casa ali dos 40. Tá ótimo. né? De 9 a 40 anos. Jovens, Tito 2, vai ler 6 e 7. Deixa eu só contextualizar vocês primeiro. A carta de Tito foi enviada, na verdade a carta de Paulo, o apóstolo Paulo, talvez a maioria já tenha ouvido falar dele, cristão, missionário, plantava igrejas lá no Oriente Médio. Plantava igrejas. Ele nasceu ali, talvez um pouquinho depois de Jesus, na fase ali, na época que Jesus nasceu, ele tinha uma idade parecida, embora Jesus tenha morrido com 33 anos, ou algo próximo. Mas Paulo era missionário, ele falava de Jesus, dessa salvação, em vários lugares. E aí ele chegou num lugar que já tinha umas igrejas. Era uma ilha chamada Creta. Quando ele chega lá, as igrejas estão vivendo igual ao mundo. Pensa o seguinte: as famílias estão sempre brigando, os pais são irresponsáveis, não querem trabalhar, não criam bem seus filhos, as mães também vivem na bebedeira, na rua, não ligam para a família. Era mais ou menos assim. Os jovens rebeldes, não queriam nada com nada, viviam de acordo com os seus desejos e paixões. E aí Paulo vê isso e ele vê que a igreja está assim. Para piorar, tinha falsos mestres ali. Gente que invadiu as igrejas se dizendo pastor, missionário, e pregava tudo errado. Tudo errado. E aí isso atrapalhava a vida das igrejas. O que Paulo faz? Ele passa por ali, ele não pode ficar, mas ele vai. Ele tinha ido com Tito, um amigo dele, missionário também, e ele fala assim: Tito, eu preciso ir em frente, preciso seguir viagem, mas faz o seguinte, fica aí, trabalha nessas igrejas, estabelece líderes, gente boa, que ensina bem a Bíblia, que prega Jesus com fidelidade, e dá uma repaginada aí na igreja, tá bom? Ajuda, estabeleça líderes, treine esses caras, e aí, depois que você tiver estabelecido esses líderes e as igrejas estiverem organizadas, aí sim, você vai me encontrar em outro lugar. É isso que a carta de Tito vai falar, depois vocês leem em casa. Então Tito está ali fazendo isso que Paulo falou. Olha aí para Tito capítulo 1, verso 5. Quem pode ler, por favor? Alguém que tenha 15 anos. Vai lá, leia, Milena, por favor. Por essa causa te deixei Creta, para que fizesse boa ordem as coisas que ainda restam, e da cidade em cidade, e estabeleces Presbíteros. como já te mandei. Isso aí. Tito, fica aí, organiza a coisa, restaura as famílias, estão todas quebradas, prega o evangelho com fidelidade e deixa líderes no seu lugar. Legal, né? Paulo podia ter dito o seguinte: não presta não, as igrejas estão perdidas, vamos embora. Não, fica aí, porque a obra não é nossa. A obra não é humana. Humanamente falando, esquece esse negócio aí, igreja, ih, dá certo não, tem um monte de apóstolo, profeta, bispa, pastora, pregando um evangelho, cobrando dinheiro às pessoas só para ficar rico. Vai embora, esquece esse negócio. Eu fiz isso de propósito, tá? Que é a nossa realidade brasileira. Esquece isso aí de igreja. Paulo fala: não, fica aí, prega o evangelho, estabeleça líderes, bons líderes. Foi o que a Milena leu. E aí Tito vai trabalhar com esses líderes, vai lidar com os falsos mestres, versos 10 a 16. A partir do verso 2, olha aí, 2:1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens a serem. Ensine as mulheres, no verso 3, mais velhas a serem. E essas mulheres mais velhas vão ensinar as mulheres mais novas a viverem de uma certa maneira. E a partir do verso 6, da mesma maneira, encoraje os jovens. E aqui é para vocês. Olha que legal. Tipo assim, Lucas. Tito, faz uma conferência de famílias aí. Ensine os homens, ensine as mulheres, para que elas sejam capazes de ensinar as mais jovens. E ensine os jovens. Depois ele vai falar dos servos da casa. Assim, é a família inteira, né? Um ambiente familiar padrão naquela época. Então, nesse ponto, Tito está lidando com os
Jovem. Verso 6 do capítulo 2. Então, Miguel, Pedro, para vocês, ó. Olha o que Tito tinha que falar para os jovens. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem, o que está escrito aí? Moderados, prudentes. Como? Levarem a vida a sério. Que versão é essa? NTLH? Nova Bíblia Viva, é isso? Bíblia Viva. Levarem a vida a sério, o que mais? Sóbrio, eu gosto dessa palavra. Sóbrio, moderado, sensato, levar a vida a sério. Tudo tem a ver com ensine os jovens. Vou botar aqui, ó. Jovem. Você jovem, lê isso. Jovem. Seja aqui, sensato. E essa é uma das palavras que mais aparece em Tito. O líder tem que ser sensato, lá no capítulo 1, verso 8. O líder tem que ser sensato, sóbrio, moderado. Por favor. Eu queria falar como a Bíblia ela é muito atual. Ainda existem pessoas que pregam e dão mau testemunho. E essa semana aconteceu uma coisa muito, muito assim, sinistra comigo, na segunda-feira. Eu tenho um professor de sociologia. E ele estava falando sobre as coisas, sobre o começo a escravidão, essas coisas. E aí depois que ele foi falando, e começou a falar sobre a igreja protestante e sobre a igreja católica. E começou a dizer sobre a igreja protestante coisas absurdas. Falando sobre pastores que estão na internet e que pregam o mau testemunho, falando coisas absurdas sobre a Bíblia, pregando o evangelho totalmente errado a favor a eles mesmos. E eu... Até aí tudo bem. Sim, exatamente. Só que aí ele foi e começou a dizer que é a Bíblia que diz isso. É a Bíblia que fala isso e que eles estavam, como eu posso dizer? Dizendo que o Evangelho é isso. Entendeu? Tá, entendi. Entendeu? O Evangelho, ele prega que as pessoas têm que dar dinheiro mesmo e que é sobre ficar Exatamente. rico. E eu, como cristã naquele local, só eu e uma colega minha do lado, a gente começou a ficar muito incomodada. Porque era uma visão que realmente tinham pessoas ali tem pessoas que fazem isso. Mas não é isso que o Evangelho prega, não é isso que deve ser pregado. E aí eu fui e falei como é realmente dentro de uma igreja, como realmente deve ser feito as condutas corretamente. E pedir respeito também, né? Porque as pessoas começam a virar o olho, a dizer, que não sei o quê. E começaram a falar, não, isso é uma visão sua, entendeu? Mas não é uma visão minha, é o que deve ser feito, é o que deve ser falado dentro de uma igreja. Aí ele começou, exatamente. Aí ele foi e começou a falar sobre as políticas, que as pessoas usam a política dentro da igreja. E aí eu falei que exatamente não deve ser feito, porque o foco ali é Jesus. E teve um negócio aí também falado sobre o Aviva, né? Ele disse sobre o Aviva que teve recentemente. E aí ele começou a falar que isso foi gerado por... Eu não sei como é essa igreja, mas ele começou a falar que isso foi... Com certeza tinha o dinheiro ali do governo, sendo que a igreja tem o dízimo, a igreja ajuda e esses eventos são feitos muito, muito antes, juntado um dinheiro para fazer esses eventos. Entende? E aí, você tá falando isso e realmente existe muitas pessoas aí, a Bíblia é muito mais atual como a gente imagina. Obrigado. Seu nome? Isabelle. Obrigado, Isabelle. Você parece, pelo que você me contou, eu não conheço a Isabelle, tá bom, gente? Estou conhecendo agora. Uma moça sensata. O que é sensato? Você leva a vida a sério. Não só a vida, mas a Bíblia. Quem que leu aqui foi você, né?
leva a vida a sério, que usa a cabeça. Peraí, não é isso. Peraí, não, você está exagerando, não é isso que está na Bíblia. Eu sei que tem pastores assim, mas não são todos. Aliás, se você quiser conhecer um bom pastor, vamos lá na minha igreja. Você é daqui? Não. Não. Mas chama para sua igreja. Pastor, ou professor, vamos Eu lá. não tenho igreja fixa ainda. Não? Eu me mudei recentemente. É? Você mora aqui em Barra São João? Sim, Você comecei está a sendo morar esse convidada a ano. frequentar essa igreja aqui. Recebam a Isabelle, tá bom, gente? Por favor, fique à vontade. Obrigada. Vocês não estão presos, tá bom? Não estão presos. Fiquem quem puder e quiser continuar ouvindo. Vou terminar às 10 e já não é 10. 10 horas. Tá bom. Bom, vou parar por aqui, né? Jovem, seja sensato. Saia daqui hoje e lembre de tudo que a gente falou aqui. Ou do mais básico. A Bíblia é uma história sobre um herói, Jesus, com uma mensagem: Deus salva pecadores. Você quer ser um jovem que glorifica a Deus, que vive a sua vida para a glória de Deus, reflete, como diz na conferência? Viva pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. Viva a vida de Jesus. É isso. Lá fora. Porque isso é tudo que Tito fala. Ensine os jovens a serem sensatos. E aí na sequência ele vai dizer: e você, Tito? Ele para de falar para o jovem. Seja em tudo um exemplo para eles. Jovens, se quer ser um jovem sensato, viva pela fé. Narciso, como que eu faço isso? Observe os mais velhos que já fazem isso. E Tito tinha que ser um exemplo para os mais jovens. Então, busquem bons exemplos. Começando dentro de casa. Se você tem pais cristãos, busque imitá-los na fé. Tá certo? Pastor, líder de jovens. Busque bons exemplos. Cuidado com a internet. Tá bom, gente? Sejam sensatos. Sóbrios, acordados. Fiquem atentos às mentiras que vão tentar falar para você. E vivam pela verdade. Beleza? E assim você vai glorificar a Deus. Deus quer ser glorificado pelo Filho. Vivam pelo Filho. Vamos orar para encerrar? Lucas, ora pra gente, por favor, para encerrar esse tempo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá saúde, Senhor. O Senhor nos guarda, Senhor. O Senhor nos dá um lar, Senhor. Nos dá uma família e uma oportunidade, Senhor, de estar aqui ouvindo a Sua palavra, Senhor. Senhor, que a mensagem de hoje trazida, Senhor, fique nos nossos corações e que a gente possa, Senhor, a partir daqui pensar e refletir e ter uma vida mais sensata, Senhor. Ter uma vida mais correta, Senhor. Abençoa o nosso dia, Senhor, seja com o culto que ainda vai ter a continuidade, Senhor. Seja com nossos lares, Senhor. Tudo que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Vou ficar por tudo. Me aceitarem aqui. Eu